E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno e no último mês eu consegui ler as duas sagas de Percy Jackson, tanto os Olimpianos quanto os Heróis do Olimpo, e hoje eu vou falar um pouco quais foram as minhas impressões lendo a saga dos Olimpianos, o que eu achei de cada livro e dando um resuminho pra vocês. Espero que vocês gostem. Então nada mais justo do que começar com esse livrinho aqui, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que é o único que eu tenho nessa capa aqui antiga, porque eu tenho ele há muito tempo. E eu nunca tinha lido, não sei se era por birra ou se é porque eu não queria ler, porque eu gostava muito de Harry Potter. Eu achava, nossa, estou traindo Harry Potter para ler Percy Jackson. Mas então, eu finalmente decidi dar uma chance, e ainda bem que eu dei uma chance, porque esse livro ele é muito bom. Ele já começa com o Percy dando um aviso, e a gente já percebe de cara que ele é um protagonista muito carismático. Ele fala, olha, eu não queria ser o meu sangue. Se você acha que você pode ser um, vai embora, não lê esse livro, deixa guardado. Mas se você acha que é tudo uma fantasia, pode ler tranquilo, que pelo menos você não vai ser afetado. Daí já começa numa loucura, porque já começa nele sendo atacado no passeio da escola por um ser do submundo, que era a professora de matemática dele. Ele e o melhor amigo dele, o Grover, eles correm junto com a mãe do Percy, correm de carro, né? Mas eles correm até a colina meio sangue, porque ele tá começando a ser caçado. E é o seguinte, a mãe do Percy ela é atacada por um minotauro e ela morre no começo desse livro. E eu não vou contar o que acontece muito mais pra frente, porque que eu coloquei aspas, porque eu não quero entrar muito mais na história. Mas a premissa básica é essa, dele chega lá no acampamento, o Poseidon reconhece ele como filho, então a gente fica sabendo que ele é um filho de Poseidon, inclusive na cerimônia da captura da bandeira, que é tipo um jogo que envolve todo o acampamento. Então todo mundo fica, nossa, meu Deus, Percy Jackson, uou! E daí ele é selecionado para uma missão, ele recebe a profecia do oráculo e partem o trio, que provavelmente é o trio favorito de muita gente que leu a saga, que é o Percy, a Annabeth e o Grover. E eles são um trio muito carismático, eles vão se desenvolvendo tanto os próprios personagens como em equipe durante o livro, e é muito legal mesmo você ver principalmente o relacionamento do Percy com a Annabeth, que daí você já olha e você fala, casal, hein, tô sentindo um casal. Mas agora, o que eu acho desse livro, assim, como um todo? Eu acho que ele é um livro muito bom, ele é muito conciso. Se você quer começar a Percy Jackson, assim, não tenha medo. Você vai ler esse livro e você vai gostar demais, porque, assim, o Percy é muito carismático, a Annabeth é muito carismática e o Grover também. Apesar de que tem um plot twist dele que é muito previsível. Por exemplo, ele fala que o Percy vai ser traído por um amigo. Daí, se você pensar um pouquinho, só tem um personagem que cabe nessa descrição. Mas tirando isso, ele é um livro muito bom, claro. Como ele é um livro introdutório, tem toda a questão que eu falei, dele ser um pouco mais fácil, um pouco mais previsível. Tem os diálogos que são um pouco mais demorados, porque tem que apresentar as coisas pra gente. Mas ele é bem legal mesmo, e eu acho que ele é um dos melhores da saga inteira. Chegando agora no segundo livro, que é esse aqui, que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Nesse livro aqui, eu tenho que admitir que lendo ele é, assim, um pouco, na verdade, um pouco bem pior que o primeiro livro, na verdade. Você percebe que tem uma certa queda, porque, assim, não é que ele seja ruim, mas é que ele não é tão bom quanto o primeiro, porque o primeiro realmente ele é muito bom e ele coloca a barra muito alto. Então esse daqui, como ele não é tão bom, a gente fica com aquela sensação meio de, putz, poderia ter sido tão melhor, até porque você pode perceber que ele é bem mais curtinho. E no que consiste esse livro? No começo o Percy está tendo uns sonhos estranhos, ele vê o Grover vestido de noiva, ele não entende o que está acontecendo. Ele vai para o acampamento meio sangue e ele descobre que ele e o Grover têm tipo um elo de empatia, que eles conseguem sentir os sentimentos um do outro e conseguem tipo entrar nos sonhos um do outro, no que o outro tá vendo, né, na visão do outro. Daí o Percy descobre que o Grover está em apuros e ele tá para casar com o Ciclope, né? Que o Grover, nossa, conquistador ali do Ciclope cego, se fingiu de noiva e tá preparado para casar. Mas é o seguinte, por que que o Grover está lá, né? Porque o Grover ele sempre quis buscar Pan e esse Ciclope, por ele ter um negócio chamado Velocino de Ouro, que eu já vou falar mais porque ele é bem importante, ele se mascara como esse deus Pan e ele atrai sátiros porque sátiros são o alimento dele, mas o Grover conseguiu enganar ele e tá se segurando lá. Então, daí você vai falar, então Percy, Annabeth e uma terceira pessoa saem numa missão pra correr atrás dele. Não, porque nesse filme entra um outro diretor no acampamento que não quer deixar o Percy sair. Ele pegou ali uma inimizade, entendeu? Dele dá missão pra Clarice, que é tipo a bad girl de Percy Jackson, né? Porque ela é assim, eu sou contra o sistema, eu não gosto de você, Percy Jackson. Ela é tipo um Draco Malfoy, entendeu? Que finge que é vilão, mas na verdade é bem Maria Mole. Daí ela sai lá numa missão, mas é claro que o Percy não ia deixar passar, né? E nesse meio tempo o Percy encontra um irmão dele chamado Tyson, porque eles eram da mesma escola. Porque assim,
uma coisa que é constante nos livros de Percy Jackson. Todos os livros ele começa numa escola nova e ele começa sendo atacado. Então nesse livro não é diferente. Ele é atacado de novo. Daí ele descobre que o Tyson também é um ciclope e o Poseidon assume ele como irmão no acampamento também. Então daí eles chegam lá, eles são aquele meu irmão, mas o Percy não gosta muito dele, tá querendo se esquivar, mas no final acaba que vai junto. Daí eles chegam num navio que tem um vilão lá, não posso contar, um vilão ali, que é aquele amigo que foi descoberto no final do primeiro livro. E daí depois eles caem, fazem um caos no navio, daí eles saem correndo, eles usam um item lá especial para poder chegar bem longe daquilo ali. Eles depois acabam encontrando o barco da Clarice e depois só vão e eles chegam lá na ilha. Só que assim, por que que esse livro é um pouco pior que o primeiro? Então, o final dele é muito pobrezinho, coitado. Porque, tipo, eles têm que tirar o Grover de lá, daí eles usam uma estratégia muito estranha. Parece, tipo, um desenho animado, assim. Que daí a Annabeth fica invisível e começa a chamar o Ciclope. É sério, é muito estranho, assim. E eu acho que a falta do Grover, a falta desse trio de novo, com certeza faz com que ele não seja um livro que funcione tão bem a equipe, né? Porque tem alguma coisa que acontece com o Tyson no meio do livro, que eu não vou comentar, mas ele não funciona tão bem quanto o primeiro. Isso é visível para quem leu o primeiro. Então eu acho também que, além dele não funcionar tão bem quanto o primeiro, eu acho que ele é o pior de todos os 5. E agora, chegando aqui nesse terceiro livro, que é A Maldição do Titã, você já percebe que, tipo, a dramatização e a epicidade da história, ela vai lá pra cima, assim. Porque daí, esse livro ele já começa de novo, Percy numa escola sendo, né, atacado. Mas não era a escola dele. Na verdade, eles estavam indo procurar dois meio-sangues, que são os irmãos de Ângelo, a Bianca e o Nico. E eles precisavam tirar eles de lá antes que os monstros os encontrassem. E como é Percy Jackson, você sabe que não deu muito certo. Então tá, eles são atacados e, putz, pasmem, a Annabeth é sequestrada. O Percy, nossa, né, isolado, arrasado, acabou a vida dele inteira. E a gente também encontra as caçadoras de Artemis e a gente percebe que tem uma inimizade entre uma das caçadoras, que o nome dela é Zoe, com a Thalia. E quem que é essa Thalia? Então, a Thalia ela foi trazida de volta pelo Velocino de Ouro. Como? Tem que ler para saber, porque eu não vou contar. Mas então, a Thalia, que foi trazida de volta pelo Velocino de Ouro, ela tem uma certa inimizade com as caçadoras de Artemis. E daí a história consiste no seguinte, então, eles precisam salvar tanto a deusa Artemis, que foi sequestrada junto com a Annabeth, quanto a Annabeth. Daí o Percy fala, meu Deus, eu quero ir, eu preciso salvar a Annabeth, né? Daí ele é sorteado pela missão, daí as caçadoras de Artemis, né? Porque quem recebe a missão não é ninguém do acampamento, é uma das caçadoras, é essa Zoe que eu falei. E daí ela junta um grupo de 5, e daí vão 3 caçadoras e 2 do acampamento. Do acampamento vão Grover e a Thalia, e das caçadoras vão a Zoe Doce Amarga, a Bianca de Ângelo, que ela decidiu se tornar uma caçadora, e uma terceira que era pra ir, mas não deu muito certo, né? Por quê? Porque o Percy precisava de uma vaga na missão que ele vai conseguir arranjar. Daí o Percy pega um Pegasus, porque sim, o Percy tem um amigo Pegasus, porque ele salvou no navio do outro livro, que é o Blackjack, e o Percy consegue se comunicar com os cavalos, porque o Poseidon tem o pai dos cavalos também, então o Percy consegue entendê-los. Ele pega esse Pegasus, voa até perto de onde os caras estão, daí ele é parado pelo Dionísio, tem uma conversinha água com açúcar, ele fala, eu sou uma jornada do herói, eu preciso seguir, e o Dionísio fala, tá bom, vai lá então. Daí ele vai, voa com o Blackjack, se encontra, e daí, quando o grupo se junta, eles partem na missão. E o que que acontece depois? Acontece algumas mortes que eu não vou comentar, mas eles chegam lá no final, conseguem enfrentar um inimigo que é muito mais forte que os outros dois inimigos que eles tinham enfrentado nesses livros, tipo, pô, você percebe ali que realmente deu uma dificuldade um pouco maior, hein? Mesmo ele sendo a ajuda de uma deusa, tem umas complicações ali que eles têm que enfrentar, mas realmente, esse livro, primeiro, que ele é mais pancada, assim, ele é mais emocional, ele tem ali um momento tensos, que é, assim, muito bom. E daí você já vai preparando pro próximo, você fala, meu Deus, esse próximo aqui tem que ser muito bom. Ele com certeza é muito melhor que os outros dois, esse terceiro livro, mas assim, como os outros dois, apesar de eu não gostar muito do segundo, eles já são bem legais, e esse terceiro aqui, ele já aumenta, então ele já deixa expectativa muito alta, expectativa, não consigo falar, expectativa muito alta pro próximo. Chegando então no livro que tava na expectativa, né, que é Percy Jackson, A Maldição do Labirinto.
E esse livro aqui, a primeira coisa que eu ia perguntar, ele consegue suprir as expectativas que o terceiro colocou? Consegue, e eu diria que até supera. Tem gente que fala que A Maldição do Titã é o melhor livro, talvez só perdendo pro último, mas eu acho esse aqui, A Batalha do Labirinto, bem melhor. Por quê? Porque tem um motivo, que é Percy e Annabeth juntos. Esse livro aqui é o primeiro beijo deles, e o negócio fica, meu Deus, agora sim. E porque eu gosto muito da ambientação desse livro dentro do labirinto de Dédalo. É muito legal esse cenário, muito legal. Principalmente porque essa missão ela não vai pro Percy, ela vai pra Annabeth. Então eles levam, além de levar a Annabeth e o Percy, eles levam uma mortal, que ela não é semideusa, ela não é nada, que é a Rachel Dare. Ela apareceu no último livro, Na Maldição do Titã, como uma mortal que conseguia ver um pouco mais através da névoa, como por exemplo é a mãe do Percy, que tem umas pessoas que têm alguns sentidos mais aguçados. E daí eles três vão junto com o labirinto, porque, como na mitologia, né, ele foi usado uma princesa mortal para poder guiar o herói pelo labirinto, eles também fazem essa mesma associação, e a Rachel, que é uma mortal, vai guiando eles pelo labirinto. Daí a gente tem essa relação, a gente tem aquele meio ciúme da Annabeth, que tem com o Percy e com a Rachel, mas assim, é muito legal mesmo, porque daí tem muitas batalhas, tipo, você pode sair em qualquer lugar. Esse labirinto é muito bom porque esse livro deixa tudo muito imprevisível, sabe? Porque eles tinham um caminho certo a seguir em outros momentos, né? Nesse livro aqui, eles entram e pronto. Agora eles estão à mercê da Rachel guiando eles pra algum lugar. E daí a gente tem tanto um desenvolvimento de personagem um pouco maior, e tem aquela inimizade entre a Era e a Annabeth, que é desenvolvida nesse livro. E ele é muito legal mesmo, é que assim, eu queria muito falar um pouco mais da história dele. Só que tudo nesse livro é spoiler pro último, sabe? Então eu não queria contar. Mas daí eles acham até um pouco o Nico de Angelo, né? Que o Nico de Angelo ele sumiu. Por quê? Não posso contar, vou ter que ler, né? Então, por isso que eu tô dizendo que não dá pra falar muito mesmo. Mas esse livro aqui, ele é bem legal. E além disso, como pra mim ele supera as expectativas do 3, eu fui com o 5 muito, muito, muito hypado. E agora vamos ver se o 5 conseguiu superar a expectativa. Chegando agora no momento que todos estavam esperando, que é o último Olimpiano. Daí você deve pensar, nossa, pelo jeito que você tá falando dos outros, esse aí tinha que ser o melhor da saga. E na minha opinião, é mesmo, ele é o melhor da saga. Eu acho que a narrativa dele é muito bem construída e principalmente a guerra final contra o Cronos. Nossa, ela é muito boa. Tipo, é claro que sabendo que tinha várias sagas depois, hoje em dia, isso é um livro que é mais voltado para o público adolescente, você sabe que eles não vão perder. Mas realmente tem ali os momentos que você sente a tensão, você sente, nossa, eles realmente estão indo muito mal. Não é negócio tipo, nossa, massacre contra Cronos. Não, não. Você realmente sente que eles podem perder, é um perigo constante, assim, sempre tem uma tensão diferente. E todos os mistérios que vão deixando ao longo dos livros são respondidos nesse aqui. Ele deixa um gancho para a próxima saga, sim, mas não é um gancho do estilo tinha umas questões não resolvidas dessa nossa história que nós deixamos para a próxima. Não, ele põe uma pista no ar ali e daí você já percebe, putz, isso aqui vai ser a próxima saga. Mas do que consiste esse livro? Nesse livro, ele é a preparação e a guerra contra o Cronos. É simples, ele é básico, mas assim, o desenvolvimento dele é tão bom. Tem o Percy e a Annabeth começando a namorar, tem toda aquela tensão da guerra, você descobrindo quem é que é traidor, quem é que é aliado. Nossa, tem uma revelação chocante nesse livro. Tem uns monstros que eles enfrentam que são, nossa, muito bons e que você só vê uma guerra dessa proporção, eu diria, nesse livro, incluindo Heróis do Olimpo e tal, uma guerra desse tamanho, só nesse livro aqui que você vai encontrar. Eu acho que ele desenvolve bem e finaliza bem todos os personagens, o trio principal, não só eles, como também a própria Rachel, ela tem a finalização do arco dela que é muito bom também, que você não esperava, eu tenho que admitir que eu não esperava, mas deu uma virada, assim, é muito boa mesmo. A gente descobre qual era o final da profecia do Percy, que tinham feito lá atrás a grande profecia, e a gente tava doido pra saber qual que seria a decisão final, a gente descobre, é um negócio que você fica, caraca, meu Deus, ele é muito bom mesmo. Ele é um livro que ele é assim, ele tem um caos, mas você se agarra nele porque você quer na esperança e você fala, meu, eles precisam ganhar, eles precisam sobreviver. E ele é muito bom, muito bom. E principalmente lendo esse aqui, depois indo ler o primeiro dos Heróis do Olimpo, que é O Herói Perdido, você fica meio, nossa, sério? Esse aqui, o último, ele é muito melhor, muito melhor. Eu diria que talvez seja o melhor de toda a saga inteira, toda a saga grega. E realmente, eu acho que ele é um livro que vale muito a pena ler, não só o livro, como a saga inteira.
E aqui do lado vai estar o meu ranking para cada um dos livros e onde eu coloco eles. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse meu resuminho rápido falando o que eu achei da saga do Percy Jackson e os Olimpianos. Depois eu vou fazer sim um dos Heróis do Olimpo, e depois que eu ler as aprovações de Apolo. Aprovações não, as provações de Apolo. Eu quero fazer um vídeo também. E se você gostou, deixe seu gostei, compartilhe, liga o sininho, se inscreve no canal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.